Olá, boa noite, amigos, amigas internautas. Estamos aqui hoje nesse Minuto da Democracia, um programa que é da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores. E hoje nós estamos homenageando aquela luta imensa dos baianos, dos brasileiros, pela independência do Brasil e que se concretizou na independência, essa independência aqui na Bahia, no 2 de julho. E é desse assunto que nós vamos falar hoje. E para nos ajudar nessa história de fé, de luta, de busca de direitos, nós vamos conversar com o professor Antônio Carregosa. Ele que é doutor em História, é o meu conterrâneo da cidade de Paripiranga. Então, fico muito feliz pela combinação que fizemos com a nossa bancada e o nosso líder, Marcelino Galo, ter permitido esse dia de hoje, nesta combinação, de que pudesse trazer esse nosso convidado, Antônio Carregosa, para essa história. Ele que é um historiador, que escreveu um livro. Esse livro que ele escreveu é Entre os Padres e os Coronéis. Ele vai falar desse livro e é com essa alegria que nós convidamos, né, o historiador Antônio Carregosa, meu conterrâneo, para esse diálogo, essa conversa que se dá nesse dia de hoje, esse dia que a gente poderia estar dançando o São João, o São Pedro, que hoje é o dia de São Pedro, é o dia que a gente gostaria muito de forró quente, né, no maior São João do nosso território, no município de Paripiranga. Hoje até vi a foto de Antônio lá. Olha ele aí, boa noite, meu jovem lindo, maravilhoso. Que bom! Tá me ouvindo direitinho? Sim, estou ouvindo bem. Então, muito bem. Está com a palavra você para fazer as suas saudações. Em primeiro lugar, dizer que é uma alegria muito grande estar compartilhando aí desse momento especial. Agradecer a bancada do PT na Assembleia, agradecer a nossa deputada Fátima Nunes pela oportunidade. E as pessoas que estão acompanhando, eu sei que é uma expectativa muito grande dessa nossa participação, né? E eu estou à disposição, deputada. Vamos conversar muito hoje sobre a nossa independência, essa data especial que nós vamos comemorar ainda essa semana, e sobre a democracia, né? Eu trouxe até a camisa do 2 de julho para preparar nosso ambiente, mas como não deu, é só colocar aqui para lembrar que estamos na semana do 2 de julho. Mas antes de falar, esse tempo passa tão rápido, eu queria que você falasse primeiro daquele livro que você escreveu, Entre os Padres e os Coronéis, essa ligação, né, de uma sociedade construída no modelo de capitalismo, no modelo de dominação, no modelo de exploração da mão de obra do homem, da mulher e do negro, do indígena, aqui, e com a relação com a fé, com a igreja, para que a gente, nesse caminho de fé, a gente traçasse essa oportunidade de independência, de liberdade, que é o que mais nós queremos para a humanidade, né? O sonho nosso é de liberdade, de autonomia e de felicidade para todos e todas. E você que escreveu esse livro, com certeza fez altas pesquisas para encontrar toda essa raiz da história do povo brasileiro, do povo baiano, do povo do nosso semiárido aqui. Exatamente. Aqui, olha, o livro está aqui do lado, eu não desaparto dele, né? E está aqui o banner atrás. Tá fazendo, nós completamos agora, dia 13 de junho, um ano do lançamento do nosso livro, que foi um marco na minha vida acadêmica, na minha vida de pesquisador. Ele surge, deputada, quando eu estava fazendo o doutorado em Sociologia na Universidade Federal de Sergipe, e inspirado na história da nossa região, no que a gente nasceu e cresceu ouvindo falar, que aqui foi uma região dominada por coronéis, em que o autoritarismo, o mandonismo, né, deu as regras e construiu a nossa sociedade. Me veio a ideia de pesquisar o coronelismo na nossa região e mais especificamente em Paripiranga. Então, a tese foi construída, eu adquiri o título de doutor em Sociologia através com essa pesquisa,
né? Isso foi em 2015, e desde então veio a ideia de publicar um livro, porque o livro traz uma linguagem mais leve, traz uma riqueza iconográfica para trazer aquilo que foi fruto de uma pesquisa muito longa, muito trabalhosa, para um público maior. Porque o mundo acadêmico é um mundo muito restrito, muito fechado. Tem um autor que dizia que a gente, na academia, vive numa torre de marfim, né? Então, a nossa ideia era sair da torre de marfim e levar essa pesquisa para a sociedade. Eu acho que os nossos conterrâneos, os nossos irmãos, a juventude, sobretudo, precisa conhecer mais um pouco a nossa história, precisa saber um pouco das nossas raízes. Isso ajuda a construir a nossa identidade, ajuda ensina, nos ajuda a entender de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Esse é o papel da pesquisa histórica, né? E aí o livro foi lançado, fez um ano agora, foi uma grande festa, tive a honra de contar com a presença da deputada Fátima Nunes e outras autoridades, e principalmente das pessoas da minha terra, alguns que ajudaram a desenvolver a pesquisa, colocando à disposição o seu arquivo, suas fotos de família, seus documentos pessoais, outros tantos que participaram daquele maravilhoso documentário que a gente trouxe em vídeo, um resumo da história que é contada no livro. Foi uma festa maravilhosa, marcou. E o livro, que foi feito uma tiragem razoável, levando em conta o tamanho da nossa cidade, e que o objeto do livro interessa mais especificamente ao público da cidade, foi um sucesso de vendas, né? O livro está esgotado, na verdade. Esse exemplar que eu tenho aqui é um dos poucos que eu tenho. Eu estou até pensando, quem sabe, mais para frente, lançar uma segunda edição. E o livro é isso, deputado. Ele conta como, né, as disputas oligárquicas, as disputas entre os coronéis a nível regional e a nível local, deram forma à nossa cidade de Paripiranga. Desde a sua emancipação, aliás, a colonização, a emancipação, e uma coisa curiosa, o fato de Paripiranga se manter como cidade baiana, porque nós estamos aqui no limite, na fronteira com Sergipe, e havia uma disputa histórica pela posse desse território entre Sergipe e Bahia. E o livro, entre outras coisas, revela que para nós nos mantermos baianos, né, as disputas dos coronéis entre si, pela influência na região, contaram muito. E um achado da pesquisa que eu trouxe, né, na capa, no título, e está na alma do livro, é essa relação entre os padres e os coronéis. Porque quando Paripiranga surgiu, se estruturou no século XVIII, nós ainda éramos um país monárquico, né? Nós estávamos vivendo sob um regime imperial. A Igreja Católica tinha um papel muito importante, né? E os padres, consequentemente, tinham um papel institucional muito forte. E, além disso, né, como o acesso à educação era muito restrito, os padres eram os grandes doutores, eram os grandes homens das letras e homens do conhecimento, né? E isso fez com que os padres tivessem, não só em Paripiranga, mas o nosso caso aqui chamou muita atenção, uma força muito grande, uma influência muito grande sobre o processo político, sobre a história da cidade. Eu destaco no livro dois personagens em particular. O padre Vicente Valentim, que chegou a ser o primeiro intendente, né? Chegou a ser intendente pelas mãos dos coronéis e depois foi deposto do cargo por outros coronéis. Então, a briga entre os padres e coronéis já se fez muito forte desde o início. E depois nós temos uma trajetória de muita luta entre o padre João de Matos e as diversas facções de coronéis que dominaram a cidade, principalmente na República Velha. Então, essa relação entre os padres e coronéis esteve sempre no coração, no cerne da nossa história. Pelo menos daquela história que está presente no livro, que é o que vai da nossa origem, né, com a colonização no final do século XVIII, desenvolvimento inicial durante todo o século XIX e o início do século XX até os anos 30, os anos 40. Eu fico muito orgulhosa, Toninho, da sua participação, porque você tem a idade de ser o meu filho. Eu nasci lá na Mata do Sabão. Imagine que aos 19 anos eu ainda não tinha a chance de ter um rádio, uma televisão, né? Muitas vezes curtia a festa do São João ouvindo o rádio de uma vizinha, minha prima, chamada Zifinha. Ia para lá para ouvir as músicas, né? E eu conheço hoje a Bahia inteira, o tamanho, a extensão, as pessoas, a cultura, né? E eu imagino que nós já estamos para fazer 200 anos da independência da Bahia. Exatamente. Então, no longo desses 200 anos, quantos jovens como você, né, gostariam muito de ser doutor, professor, médico, engenheiro, e levou esse tempo todo quase
sem a oportunidade. E a gente só veio ter esta oportunidade nos últimos 13 anos do governo de Lula e de Dilma, né? Então, quando eu olho para você, quando eu ouço suas palavras, quando eu vejo a sua criatividade e a sua força de vontade, eu coloco você naquele patamar da altura, né? Que todo jovem pode, mesmo nascendo e crescendo na roça, numa cidade distante da capital, como é a nossa cidade Paripiranga, mas ele pode ser doutor, ele pode se empenhar. E hoje, né, nós, com a nossa luta, com a luta de outras pessoas também que acreditam no bem social, foi possível, né, ter muitas outras pessoas. E eu acredito muito que nesta semana que vamos comemorando e relembrando a luta, a força, o empenho do povo negro, do povo índio, né, que enfrentava esses coronéis, mas que dizia assim: é possível a gente viver nesse Brasil tão grande, tão bom, viver com dignidade, viver e ser feliz. Por isso mesmo, lutaram, formaram os quilombolas, lá nos recantos escondidos, para poder resistir. Então, nós estamos nessa semana relembrando essa resistência, né? Essa resistência que foi dos meus antepassados. Olha, meu avô foi delegado de polícia, dado o cargo por um coronel aí, com certeza, né? E nós poderíamos, digamos assim, estar também ali acomodado, debaixo do conforto, né, de alguns coronéis, mas a gente não concordou com esse modelo de injustiça social, de poucos terem muito e muitos não terem nada. E por isso mesmo a gente saiu para a luta, né? Você fazendo parte do movimento sindical, dos bancários, dos estudantes, dos grêmios estudantil por onde passou, e a gente mais nas comunidades eclesiais de base. Mas tudo isso, esse rumo, né, de conquistar a liberdade, a independência e a democracia. E como é importante a gente tratar da democracia no tempo de hoje, Toninho. Você que é jovem, que olha lá para o futuro dos seus filhos, como é que vê essa democracia hoje? Olha, deputada, vejo com muita preocupação, mas, como eu disse no início, a história, o estudo da história, ele nos ensina a entender de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Então, não é tão difícil entender porque estamos como estamos, quando a gente olha para trás e lembra que nós fomos por 300 anos uma colônia de exploração, né, à base de uma economia escravocrata. Então, nós temos aí uma dívida enorme com a nossa sociedade, com os nossos irmãos negros que foram trazidos da África, mais de 10 milhões ao longo de 300 anos, e que depois, dispensados do seu trabalho, no final do século XIX, depois do fim da escravidão, não foram indenizados, né? Eles foram largados aí, assim como as populações sertanejas aqui da nossa região, que sempre foram legadas ao esquecimento. Então, nós temos uma dívida social enorme com o nosso povo, e não se constrói democracia sem um mínimo de igualdade, sem acesso às condições. Por exemplo, nós estamos aqui tendo o privilégio de desfrutar da tecnologia para fazer esse bate-papo, essa interação, e tanta gente está podendo nos acompanhar, mas quantos brasileiros ainda não têm acesso à internet, né? Tantos outros não têm acesso a uma comunicação, a uma informação livre e cristalina, porque esse passado oligárquico do Brasil fez com que hoje nós tenhamos ainda poucos meios de comunicação e sob o controle de poucas famílias, que impõem a sua forma de pensar, né? Nós temos ainda um sistema eleitoral, um sistema político muito frágil. As mulheres são a maioria na sociedade, basta citar esse fato, e não são nem 10% do Congresso. Os dois candidatos que disputaram o segundo turno na eleição de 2018, né, e, portanto, um passou de 50% e outro chegou perto de 50%, que foi o nosso Haddad, eles elegeram 10% da bancada a cada um desses partidos do Congresso. Então, como é que constrói a governabilidade? Estou dando alguns poucos exemplos. O voto feminino começou em 32, quer dizer, menos de 100 anos que a mulher vota. E logo que conquistaram o direito de votar, veio um longo período de autoritarismo, em que nós pudemos votar, mas sob condições controladas, né? Porque não podia escolher presidente, os prefeitos se organizavam, os políticos locais, em duas, geralmente nas sublegendas da arena. Então, houve um controle, uma restrição ao direito de voto, ao poder de escolha do cidadão e, sobretudo, à liberdade de expressão. Mas, quando a gente lembra, quando a gente olha para a nossa história da Bahia, a história do Brasil, a história do 2 de julho, que vamos comemorar agora, essa semana,
nós nos enchemos de esperança, deputada, porque não nos enganemos, o nosso povo é lutador, o nosso povo é resiliente, o nosso povo se levanta, o nosso povo resiste, o nosso povo luta, né? Laurentino Gomes é um autor muito conhecido, escreveu belos livros recentemente sobre a história do Brasil, um deles, 1822, ele conta a história da nossa independência, e ele vai dizer que a Bahia decidiu o destino do Brasil, porque a nossa independência formal foi conquistada, né, em 1822. Lembrar que nós tivemos um período longo de lutas para chegar a essa independência. Alguns dizem que a nossa independência foi um ato de graça da família real portuguesa. É ignorar as lutas que ocorreram desde Zumbi, né, dos Palmares, até a luta dos farrapos, a revolta dos alfaiates na Bahia, de 1798, inspirada na Revolução Francesa. Inclusive, uma luta autêntica, mais ainda do que a da independência, porque colocava como pauta, né, o fim da escravidão, coisa que a nossa independência não carimbou. E aí a gente viu que o povo baiano, o povo brasileiro, nas várias regiões, ele lutou contra a opressão, lutou contra a tirania, né? Os portugueses não saíram daqui porque quiseram. Fizeram um acordo depois, porque no Brasil, ainda hoje, deputada, nós não conseguimos nos libertar completamente do jugo, sem que em algum momento as elites se articulem para dizer, olha, já que o povo vai conquistar o poder, é melhor a gente se juntar aqui, fazer um pacto e fazer uma transição tranquila, né? Foi assim, por exemplo, com o Colégio Eleitoral de 85, 86, né, na redemocratização do último período autoritário que tivemos. Foi assim lá atrás da nossa independência. Mas os baianos foram o último bastião de resistência e os grandes heróis dessa independência do Brasil, né? Nós tivemos em 7 de setembro, como é comemorado, de 1822, a proclamação da nossa independência, mas nesse período os portugueses que já tinham esvaído do Rio de Janeiro, que era a nossa capital, já estavam se aquartelando em Salvador. E olha, Salvador foi a primeira capital do Brasil, foi nossa capital, né, por mais de 200 anos. Era Salvador, naquela época, a cidade que tinha a maior indústria naval do Hemisfério Sul. O Porto de Salvador era um dos portos mais movimentados do mundo, o maior do Hemisfério Sul. Então, foi natural que as tropas portuguesas, né, se reagrupassem em Salvador e tentassem daqui construir uma resistência para depois desarticular o governo provisório de Dom Pedro I, que estava restrito particularmente ao sul do Brasil. Era Rio de Janeiro a capital, dali de Janeiro ele controlava uma parte do Brasil. Mas um Brasil gigantesco, continental como o nosso, para ter uma ideia, tem partes do Brasil que foi saber da notícia da nossa independência 6 meses depois, né? Mas o povo baiano foi um povo bravo e corajoso e botou os portugueses para correr. E só quando nós conquistamos, né, essa grandiosa vitória sobre os portugueses, em 2 de julho de 1823, portanto, quase um ano depois da proclamação da independência em São Paulo, no Rio de Janeiro, é que os portugueses finalmente saíram de Salvador, saíram do Brasil, e nós aí consolidamos a nossa independência, né? E aí, por isso que é justo dizer, como diz Laurentino Gomes, a Bahia decidiu o futuro do Brasil. E é lamentável, deputada, a gente ver que o Brasil sabe pouco dessa história, né? Nós mesmos do interior da Bahia, uma Bahia tão grande, tão continental, tamanho de um país, a maior parte dos países da Europa não tem o tamanho do nosso território. E a maior parte da nossa Bahia não conhece essa história. Eu mesmo fui conhecer essa história em 2002. Estive com a senhora participando do 2 de julho, aquela festa cívica maravilhosa, que mistura sincretismo religioso, mistura cultura, mistura festa cívica, né? Claro, e a festa política, partidária, os partidos se apresentam, se mostram com suas bandeiras, suas lideranças. E eu fui participar e fiquei deslumbrado, fiquei encantado. Eu não sabia que Salvador tinha uma comemoração cívica daquela, que é muito maior que o desfile de 7 de setembro da Bahia, né? E o Brasil não sabe disso, precisa saber. Eu acho que a deputada pode até pensar aí depois num projeto de lei para obrigar que na Bahia, em todas as escolas, façam uma comemoração do 2 de julho, ensinem aos nossos alunos o que for o 2 de julho, e que os nossos deputados federais levem isso para o Congresso Nacional, para que o Brasil inclua nos livros didáticos essa data especial. Que você tem lá, no máximo, uma janela no livro explicando o que foi o 2 de julho. E foi uma data muito importante, né? E pontuar, deputado, são três questões que eu acho importantes. Primeiro, 2 mulheres marcam o 2 de julho na Bahia. A nossa heroína, né, a Maria Quitéria, que lutou bravamente, ela que era de Feira de Santana, mulher que não podia se alistar no exército,
mas conseguiu convencer os homens de se alistar, né? E lutou bravamente, foi uma das heroínas, chegou a ser condecorada no Rio de Janeiro por Dom Pedro I depois. E, né, a Joana Angélica, que é a mártir da Revolução na Bahia, é a mártir da nossa revolta, do nosso 2 de julho. Porque quando as tropas portuguesas estavam fazendo violência aberta em Salvador, já estavam no período de guerra com o Exército Pacificador Brasileiro, né, o convento da Lapa foi invadido pelas tropas portuguesas. E nessa invasão, nessa luta, a noviça, né, a freira, Joana Angélica, perdeu a vida. Então é uma mártir. Duas mulheres, olha que coisa linda, duas mulheres na Bahia, uma de forma trágica, porque foi uma mártir, mas entrou na nossa história, e a outra pela bravura, né, pela força da mulher baiana, que também a senhora representa, ela sertaneja também, como a senhora de Feira de Santana, e foi a grande heroína da nossa Revolução. Inclusive faz sombra a generais, como o general Pierre Labatu, que é lembrado como grande organizador do Exército Pacificador, ele que era um veterano lá das guerras napoleônicas, e foi recrutado, porque o Brasil naquela época, recém-independente, não tinha ainda oficiais de carreira, né? Os nossos oficiais eram portugueses. O exército português era o nosso adversário, então algumas pessoas foram contratadas, foram verdadeiros mercenários mesmo. E ele veio lá do exército francês, nos ajudou a articular, mas ninguém tira o brilho da nossa Maria Quitéria, a grande heroína do 2 de julho. Um outro detalhe da nossa grande desse momento, deputada, que é quase uma anedota, mas acho que é interessante quem está nos acompanhando saber, é que dizem que, num certo momento, as tropas brasileiras, né, estavam quase que perdidas. E aí, o corneteiro, aquele sujeito que acompanha o exército, para dar o sinal com o toque do seu instrumento, a hora de avançar, a hora de recuar, o general Labatu mandou ele tocar o toque de recolher, para recuar, porque nós estávamos na iminência de uma derrota. Ele errou, tocou o toque de avançar. E aí, de avançar a cavalaria, que nós não tínhamos nem cavalaria na época, no Brasil, no exército brasileiro. Aí o exército português se assustou com essa possível cavalaria brasileira, que estava por chegar, e correu, abandonou a batalha. E isso nos deu a grande vitória, a vitória de Pirajá, que é de novembro de 22, né, 6 meses antes da vitória final da fuga dos portugueses. Então, uma anedota que vem para brilhantar, para encantar mais essa belíssima história do 2 de julho. Né? E o nosso... Muito bonito, muito. O hino da Bahia, que é a homenagem ao 2 de julho, não nos deixa dúvida, eu acho que traz uma grande verdade para esses tempos de hoje. Que ele termina com uma frase muito bonita, que com os tiranos não combinam brasileiros corações. Então essa, acho que é a grande mensagem do 2 de julho, é o grande legado do 2 de julho, é a grande mensagem que esse dia traz para nossas gerações atuais e para as futuras. Né? Os corações dos brasileiros não combinam, não aceitam a tirania. Não aceitou no passado. E hoje? Não aceitará hoje, não aceitará no futuro. E hoje, Toninho, como diz o ditado popular, conversar só com quem conhece. Né? Porque você realmente nos oportunizou de uma grande aula. Que a gente, na vida política, resolve uma coisa, resolve outra, liga, atende, telefone. Então, para pouco para ler, para recompor a história na cachola, para poder fazer um diálogo tão presente, tão seguro, quanto você fez nesse momento. Então, eu queria parabenizar. Mas não somente eu. Você não imagina a quantidade de internautas, né, que estão aí acessando, comemorando, batendo palminhas e dizendo: Toninho, você é 10. E eu vou acrescentar: é 10 mais 3, é 13. É a luta, é a busca. Já entrou Gilson, já entrou a nossa Marta Rodrigues, lá, que é a irmã do nosso secretário de Educação, né, Jerônimo, grande professor também. Fiz uma live essa semana com ele, muito boa. E são centenas de pessoas que estão aí parabenizando, né, a Jordânia, a Jônia, o Gilson, os que te conhecem muito, a Jane Carregosa, a Érica, todos parabenizando, dizendo que debate de alto nível, né? De alto nível. E como passa rápido, eu preciso de vez em quando dar uma espiada no tempo para ver se a gente conversa mais um pouco. Mas tem gente dizendo que Fábio e Toninho nos orgulha,
dando parabéns e saudando você como um grande sociólogo, professor, conhecedor da história e jovem que tem assim, essa simpatia, essa alegria, esse gosto de viver na nossa terra natal, Paripiranga, que eu estimo muito. Eu nunca deixo de lembrar que plantei alho, losna, pimenta malagueta e fazia aquela trouxa deste tamanho, botava na cabeça e vinha vender na loja de Jonas Bagaço. Eu nunca esqueço que eu passava um dia, muitas vezes, de frio, de chuva, debaixo de um pé de árvore grande, figo que chamava, aí na praça onde é hoje a praça da festa, né? onde tem a fonte luminosa. Né? Eu nunca esqueço dessas coisas, porque são partes, momentos que fortaleceram a nossa experiência de vida. E muitos podiam dizer assim, não, ela foi embora para Alagoinhas, foi estudar para lá, foi morar em Cicero Dantas e esqueceu Cicero Dantas. Não, Cicero Dantas, ou Paripiranga. Paripiranga é a minha terra natal. É por ela que eu luto todos os dias, que eu me empenho, que eu ligo muitas vezes, ligo para os nossos vereadores, ligo para o prefeito, ligo para você, ligo para todos que estão vivendo aí, para saber a situação, em que eu posso ajudar, e mais aquelas coisas corriqueiras que eu já conheço. E fazer essa interligação sempre, porque Paripiranga não é uma ilha, Paripiranga é Bahia, é semiárido, é Nordeste, e tudo que acontece de bom no Brasil, Paripiranga faz parte, como foi no tempo de Lula com o programa Luz para Todos, com a construção das cisternas, com o apoio à agricultura familiar. E quando acontece de ruim, como está acontecendo agora, essa pandemia, esse desgoverno, também bate e faz a gente sofrer, né? Porque esse Brasil é o Brasil da contradição. Teve a lei da libertação dos escravos, mas não libertou. Tem a democracia, mas muitas vezes a gente se vê sufocado na praça, com o nosso povo, principalmente o preto, o negro, apanhando e sendo vítima, às vezes até de quem precisava ser o defensor. Então é por tudo isso que a gente relembra esse dia, comemora esse dia, mas sempre marcando, esse é o dia da resistência, porque com tiranos não combinam, brasileiros, corações. E agora nós estamos vivendo uma tirania. Amigo, precisa de muita força, não é verdade? É verdade. Mas eu sou muito otimista, deputada, com o futuro. Eu acho que nós temos muito pouco tempo que temos um sistema democrático ininterrupto. Só tem 31 anos que nós recuperamos o direito de votar, né? Nós temos 32 anos completando agora da nossa Constituição, que é a última que nós construímos, a de 88, que é um grande pacto social que nos inspira a ter um Estado mais inclusivo. Nós avançamos muito nos últimos anos, como a política de cotas, por exemplo, e eu quero reforçar esse ponto, porque eu acho que a grande dívida que o Brasil tem consigo mesmo, um problema que o Brasil ainda não encarou de frente e precisa resolver, precisa superar, é o nosso legado da escravidão. Né? Não só porque ele está impregnado na nossa cultura patriarcal, nossa cultura machista, nossa cultura de preconceito racial mesmo, de racismo, mas sobretudo porque ela está impregnada na nossa estrutura social. Né? Esses milhões de escravos que foram libertados, eles tiveram sua mão de obra substituída pela de novos imigrantes europeus. Foi o italiano, foi o alemão no sul, né, o polonês, que veio substituir a mão de obra. Porque quando a escravidão entrou em decadência, foi abolida, nós também tivemos o declínio daquela estrutura econômica do país daquele período, que era da produção de açúcar, né, dos engenhos. Então, nós passamos a ser o país do café, o país depois do algodão, e, portanto, a nossa mão de obra escrava, que estava acostumada com os engenhos, foi descartada. Né? Para as grandes fazendas de café, a mão de obra recrutada foi a mão de obra do italiano recém-chegado. E esses irmãos, ex-escravos, foram jogados nas periferias, né, como vagabundos, como delinquentes, e até hoje essas populações sofrem com esse legado. É o bisneto, o tataraneto, que reproduz a sua pobreza, porque não lhe é dado condições de superá-la. Né? Mas isso é o que a política de cotas busca fazer. E eu toco nela porque eu acho que é uma grande conquista, inspirada nos valores, né, da Constituição de 88, mas, sobretudo, construído mesmo
pela política pública que foi implementada a partir de 2002 com o presidente Lula, 2003, mais exatamente, quando começa o governo. Então, as políticas de cotas para a universidade, né, para concurso público, são políticas de reparação, que colocam o negro na condição de competir minimamente em pé de isonomia com o branco, né, sem que tivesse prejuízo para o branco. Vou dar um exemplo, deputada. A Universidade Federal de Sergipe, quando eu estava lá fazendo mestrado e doutorado, ela aderiu à política de cotas, mas também nós tínhamos o programa Reúne, que era o programa de expansão do ensino superior. Então, você tinha, por exemplo, uma reserva de 10%, 15%, 20% para quem vem de escola pública, para o negro, para o pardo, mas as vagas globais, né, da universidade para aqueles cursos tinham dobrado. Então, quer dizer, mesmo que agora 20% das vagas fossem do negro, os brancos que antes disputavam 50 vagas, agora tem 80 vagas para disputar, por exemplo, em cada curso. Então, nós fizemos um processo no Brasil, nós construímos um processo de inclusão dos negros, de reparação dessa dívida histórica, sem prejuízo, né, para os brancos. Nós tentamos, no Brasil, construir uma sociedade de inclusão e de igualdade. E, no entanto, nós vimos que, mesmo assim, houve muita resistência, né, de setores da elite ainda com mentalidade escravocrata, o que ainda são saudosistas de um tempo em que o Brasil foi Casa Grande e Senzala, né? É importante lembrar que o engenho não foi só uma unidade de produção, uma unidade de produção econômica do açúcar. O engenho foi, sobretudo, uma instituição, né? A partir do engenho se desenhou, né, formas de relações sociais, né? E nós aprendemos pela educação, a educação de casa, né? E isso vai ser incorporado. Não é uma coisa que está consciente na nossa cabeça, é uma coisa que a gente faz inconsciente, porque está incorporado na gente, que é de ser servido, né? De usar a mão de obra alheia para aquele serviço pesado, serviço braçal. Então, nós nos acostumamos. Quem de nós em casa, quando era pequeno, ou alguns de nós ainda hoje, não senta no sofá, não passa a perna, e se tiver uma diarista em casa, você diz, fulana, traga um copo de água, né? Se não tiver uma diarista, não puder pagar ou não tiver mais, for um pouco mais moderno, mas vai mandar o filho, vai mandar a mulher. A gente, às vezes, não quer se dar o trabalho de se levantar e pegar o nosso próprio copo de água. O povo europeu deu esse salto de educação, esse salto civilizatório. O povo europeu aprendeu a conviver sem escravidão. Todo mundo lá cuida de si, tem os seus próprios cuidados na sua casa, faz sua comida, lava seu prato, mas nós no Brasil ainda, né, não aprendemos, não superamos esse legado da escravidão, que não é uma coisa só cultural. As pessoas dizem, é da nossa cultura, como se a cultura fosse algo imutável. A cultura reproduz o que as nossas instituições nos permitem fazer. Então, as nossas instituições ainda são essas, são de mando, são de delegar o serviço mais inferior para o mais pobre. O serviço braçal ainda é visto no Brasil como indigno, então a gente tem vergonha de fazer um serviço pesado, né? Sempre está passando para alguém. E isso fez com que a nossa sociedade mantivesse esses resquícios de forma, às vezes, velada, e às vezes de forma explícita, como a gente viu em várias ocasiões que a imprensa noticiou, da pessoa que se nega a descer no elevador junto com uma empregada doméstica, né? Da pessoa que se incomoda em encontrar um negro no aeroporto. Então, nós vimos esses casos explícitos no dia a dia, mas, no fundo, quase todos nós ainda incorporamos e ainda reproduzimos no dia a dia, né, um pouco do que foi essa sociedade de divisão abissal entre quem manda e quem obedece, né? Isso isso se reproduz nas nossas relações pessoais, dentro da família, né, no nosso machismo, no nosso autoritarismo, às vezes, com os filhos, e principalmente na relação de classe, sobretudo quando há essa camada, porque as nossas relações, elas assumem várias camadas. Então, você se relaciona com uma pessoa de uma determinada forma, porque ela é de uma outra classe. Se ela for negra, aí você adiciona o fator raça, né? Então, a discriminação é ainda maior, e isso está presente no nosso dia a dia. E se a gente não superar isso, nós não vamos construir um país democrático, civilizado, como nós desejamos. Nós vamos ter esse país grande do futuro que nossos antepassados sonharam, que era o Brasil, era o país do futuro. E o futuro vai chegando e o Brasil continua o mesmo, né? Eu acho que não continua o mesmo, muita coisa melhorou, mas muita coisa tem que ser feita, deputado, né? E a nossa cultura só muda quando a gente transforma as nossas instituições, né? Superar a escravidão foi importante no papel, mas reparar, né, o prejuízo de 300 anos de dominação, de opressão de classe,
contra os negros é mais importante ainda, é a nossa tarefa para o momento e para o futuro, reparar o abandono às populações sertanejas, que a senhora foi vítima disso, né? Viveu com um balde d'água na cabeça, teve que vender pimenta desde criança para poder pagar os estudos. Essa dívida social deve ser paga. Enquanto ela não for paga, nós vamos ter um país com altas taxas de desigualdade, o que impede, né, que a nossa democracia prospere, e nós vamos ter, né, um ressentimento social muito presente. Veja o que está acontecendo agora, por exemplo, nos Estados Unidos. As pessoas foram às ruas, não suportaram mais aquela opressão dos brancos contra os negros na rua, no sistema de segurança, por exemplo. E o que faz a gente achar que no Brasil não pode acontecer coisa igual ou pior? Veja que nos Estados Unidos a população negra é minoritária, e no Brasil os negros são maioria. Então, ou a gente resolve o problema, né, da escravidão, o problema do negro no Brasil, o problema das populações sertanejas, ou a gente resolve essa dívida social que nós temos com os de baixo, ou nós vamos ter uma implosão social no futuro. Muito bem, muito bem. Grande live, uma explanação muito importante. Tudo isso é que as pessoas estão falando, comentando. Muito obrigada a todos os internautas. Nosso líder, Marcelino Galo, participando aí da live conosco. Ele que também é um grande professor, um ambientalista de mão cheia, de luta, né? Acompanhando a nossa live, porque ela está realmente de grande valia, né? Para a cultura, para a resistência, para a luta, porque aqui vocês estão ouvindo duas pessoas, um homem e uma mulher. Uma mais vivida, já perto dos 70, outro aí com os 25 a 28, nem sei se é isso tudo, Obrigado. Mas com grande conhecimento de causa, mas também com muito amor ao próximo. E eu acredito que tudo isso que faz a gente ter esse sonho, essa luta, essa vivência e convivência com o nosso povo, buscando alterar esses conceitos, esses preconceitos, e carregamos essa história, né, de massacre, de pesar, de humilhação, né, mas uma história também de esperança e de conquista. Tudo isso que está em nós é por conta desse sentimento de amor ao próximo que nós temos. E é por isso mesmo que, no longo dos anos, né, nos últimos 40 anos, depois que instituímos esse grande partido, o Partido dos Trabalhadores, partido que já governou o Brasil por 13 anos, mas podia ser muito mais, porque fomos cruelmente afastados. A primeira mulher presidenta do Brasil, a gente nunca pode esquecer isso, né? Porque aí tem também a dose do machismo, dose do desrespeito ao sentimento feminino que cuida de todas as pessoas, independente, às vezes, da classe, porque tem um sentimento de amor. E também, nesse momento que a gente vive, as redes sociais, que muitas pessoas acessam, a gente muitas vezes vê palavras, frases, comentários bastante fora do contexto, né? Às vezes atacando, às vezes humilhando, às vezes tentando desfazer, e a gente, com nosso espírito de amor ao próximo, usamos sempre as redes sociais, o WhatsApp, a live, como estamos fazendo agora, para dar uma lição e um ensinamento de amor, de luta, de resistência, porque o que mais nós queremos é o povo vivendo bem, vivendo dignamente, vivendo com felicidade. E lutando por direitos. Nesse momento, nós estamos vivendo um retrocesso, porque no período do Temeroso foi votado muitas leis que tirou os direitos trabalhistas. Agora, no governo do Bolsonaro, tirou a aposentadoria, né? Mas eu nunca esqueço de uma frase que meu filho, Jean Nunes, falou num dia de um comício do Haddad. Ele disse: pode ser que muitos aqui não queiram entender o que nós estamos falando e nem votem no nosso candidato Haddad. Mas fiquem sabendo que, seja qual for o resultado dessas eleições,
nós do PT estaremos sempre na rua com nossa bandeira empunhada, defendendo os nossos direitos. E olha o que aconteceu. As pessoas se confundiram, as pessoas criaram uma resistência ao PT, entregaram o Brasil nesse caos que nós estamos vivendo, mas que dizer como você fala, Toninho, tem esperança, tenho fé, apesar de ser mais idosa, mas com a sua força e a força de tantos jovens que estão aí nos acompanhando nas lutas sociais nos municípios, Coronel João Sá, Cícero Dantas, Paripiranga, Agostina, né, Novo Triunfo. Eu estou falando esses que já acessaram aí, colocando uma nota de parabéns, Heliópolis, Fátima, que vamos ter o nosso próximo prefeito, Binho, né, que é um jovem do PT. Então, eu parabenizo, eu agradeço muito a juventude que nos segue, porque seria uma tristeza para mim chegar aos 70 anos e dizer, puxa, e agora parou tudo. Mas, na verdade, não parou, não vai parar, porque tem vocês que vão continuar e vamos fazer desse Brasil um Brasil justo, decente e de oportunidade, como o Lula sempre sonhou, junto conosco. Mais uma palavrinha para a gente, daqui a pouco, terminar. E esse 2 de julho, na nossa cabeça, independência e liberdade. Verdade. Que o sol brilhe, né? O sol da democracia, da liberdade, o sol dos direitos do povo brilhe, não só no 2 de julho, daqui para frente e para sempre, né? É o que a gente quer, é um sol brilhando. Mas, deputado, eu dizer que a senhora falava aí da saída da presidente Dilma e eu não tive como não lembrar daquele fatídico dia da votação do impeachment dela no Congresso, a farsa do impeachment, né? E não tinha como não ver em alguns daqueles que iam à tribuna com bandeira de Estado ou do Brasil, com palavras de hipocrisia, não tinha como não ver em alguns daqueles, né, o fantasma daqueles barões do café, daqueles senhores de engenho, que tanto atormentaram e tanto lutaram para o Brasil não dar os avanços que deu, né? Mas sempre confiante que o nosso povo é resistente e a nossa democracia é resiliente. Nós já nos vimos em momentos piores, achávamos que não tinha mais solução. Eu estou vendo hoje que o cenário já está mudando bastante, né? Olha a importância também de pontuar, lembrando o que a senhora falou, as conquistas que nós alcançamos nos governos Lula e a partir de 88, quando construímos o SUS e outros instrumentos que nos permitem agora nessa pandemia, por exemplo, sobreviver minimamente, né? Muitos atacaram o SUS, a senhora falou aí do corte de gastos, da medida do corte de gastos, que foi votada na época do governo Temer, que quase acabou com o SUS, né? E esse era o desejo de boa parte da classe política empresarial brasileira, da elite brasileira, mas nós resistimos, o Brasil resistiu, e nós ainda temos o SUS desmantelado, né, subfinanciado, mas ainda temos o SUS. E é por termos o SUS que nós estamos conseguindo minimamente controlar a pandemia no país, né? Em que pese o quanto atrapalha o governo federal, o quanto não faz a sua parte. Mas uma outra conquista nossa, que foi esse bastião de resistência, que são os governadores do Nordeste, né? Imagina se não fosse o nosso Rui Costa, com a política de saúde que está executando agora, com o seu carinho, com seu cuidado com cada baiano, com cada canto do seu estado, com cada município, como nós estávamos passando por essa pandemia. Então, nem tudo está perdido, nós temos capacidade de resistir, nosso povo é forte, nosso povo é resiliente, nosso povo está aí provado a pesquisa da Datafolha agora, que o nosso povo majoritariamente gosta da democracia, que é a democracia. São 10, 12% de saudosistas desse período que nós estávamos sob a égide do autoritarismo. Então, isso tudo nos dá confiança de que nós vamos superar esse período, nós vamos superar não só a pandemia, eu espero que superemos o quanto antes para a gente voltar a ter uma vida normal, né, para as pessoas voltarem a ter seu emprego, sua sociabilidade, porque é ruim trabalhar em casa, é ruim viver sem encontrar com os amigos, é ruim... E sem forró! É ruim. E sem forró! Pois é, e sem o forró. Hoje é o dia de São Pedro, né? Como não lembrar que é um dia tão especial para o nosso povo nordestino. O São João é quase tão importante para o nordestino como é, né, o Dia de Ação de Graças no Hemisfério Norte, principalmente nos Estados Unidos, ou até o Natal no Brasil. Eu acho que o Natal e o São João têm a importância equivalente aqui para nós nordestinos. E nós temos que passar um São João diferente, umas festas juninas diferentes em casa, né, com um núcleo familiar mais restrito. Mas nós vamos superar isso. E vamos superar também esse momento de
de instabilidade institucional, política que o país está vivendo. Eu tenho certeza que momentos melhores virão. E aí, Toninho, tem pessoas aqui perguntando como posso fazer para comprar o seu livro. O livro já está aqui na ordem do dia, viu? Como posso fazer, Toninho, para comprar o seu livro? É o Geandro, que é o nosso companheiro petista, forte lá de Ribeira do Pombal, um grande apoiador e lutador junto com o doutor Jairo Monteiro, né? O nosso Marcos de Nova Soura, também o próximo prefeito lá, também mandando aquele abraço. A nossa Tayane lá de Cipó, né? Todos esses e essas estão aí pleiteando com suas pré-candidaturas e eu tenho certeza que nós vamos ter, nesse ano de 2021, algo bem novo, bem diferente, né? Mantemos as alianças, onde estamos com aliança, como Cícero Dantas, Paripiranga, e vamos também fazer os nossos, Agostina, que nós temos a nossa vice Lourinha, mas vamos também fazer nossos prefeitos do PT, porque nós estamos, assim, lastreando, né? Quando você diz, assim, dessa esperança, né, de sair desse tempo de aperreio com esse desgoverno federal, que hoje quase mais de 56 mil pessoas já são vítimas da morte pelo Covid, e a gente não vê uma palavra de sentimento e nenhuma ação de luta e nenhuma ação do governo. Pelo contrário, sempre desfazendo das coisas. Se não fosse os governos do Estado, a gente não sei como estaria atravessando, principalmente os governos do Nordeste, que têm sido firme, lutando, enfrentando mesmo, tanto nas orientações da Organização Mundial de Saúde com isolamento social, como também na implantação de hospitais, de leitos, de equipamentos, de compra de insumos para socorrer aqueles que adoecem. Então, para enfrentar tudo isso, a gente se prepara lá para 2022. E para chegar em 2022, a gente tem que fazer um lastro muito bom agora em 2020. E é por isso mesmo que essas pessoas estão acompanhando aqui conosco esse momento, né? Já falei em Agostina, já falei em Paripiranga, que é com quem eu estou falando agora, nossa companheirada toda aí participando com muita fé, com muita luta. E como nós estamos falando na sociologia, na educação e na história, mandar um abraço para o nosso diretor, Barbosa, do Colégio Roberto Santos, né? Ele que também cuida com tanto carinho daquela escola, né? Uma escola estadual, mas também mandar um abraço para a nossa secretária de Educação de Paripiranga e todas as outras secretárias que estão nos acompanhando aqui, porque quando eu disse que a live era com historiador, quando eu disse que a live era com sociólogo, aí entrou estudante, entrou diretor de escola, entrou secretário de governo. Se eu não me engano, parece que até o governador da estado vai participar dessa live tão importante. Mas para encerrar, que estão dizendo aqui que o tempo está próximo, falta ainda uns 11 minutos, eu queria saudar mais uma vez os que estão participando. Peço desculpa por não citar o nome de todos, porque eu estou sozinha na minha casa de Cícero Dantas, ao lado da minha centenária, minha mãe, Maria Oliveira. Então, tem pouca possibilidade da assessoria ajudar mais para a gente ver todas as pessoas que estão aí acessando. Mas é muito importante a gente ter esse meio de comunicação, né? De dizer para as pessoas que a gente está aqui vivo, são, salvo, que vocês fiquem em casa, façam a fogueira e dance no forró, tome o licor em casa. Aqui, Heliópolis costumava fazer a festa do 2 de julho, não ter que fazer a festa em casa, cidade vizinha, mas, com certeza, a nossa esperança é essa. Vai passar, né? Vai passar, nós vamos voltar a nos encontrar e nós fazemos as duas lutas. A luta pela vida, para salvar vidas, mas a luta também pela democracia, pela liberdade, para que o 2 de julho não seja só uma lembrança no hino da Bahia. Com tiranos não combinam, mas que seja uma ação diária de todos os dias, no trabalho. Eu sei como é que o Toninho está enfrentando esse dia lá no banco, hein, Toninho? Cuidado, viu? Estamos trabalhando. O
o serviço bancário é considerado serviço essencial. E, de fato, tem sido, né? Nós passamos agora um período de início de safra, então precisa liberar o crédito para o agricultor plantar. As pessoas estão tirando o auxílio emergencial, muita gente pelo Banco do Brasil, então tem que estar lá para ter o dinheiro no caixa para a pessoa sacar. Então, o banco tem funcionado, claro que tomando cuidados, né? Tem um protocolo muito rígido, quantidade de pessoas, espaçamento, equipamento de proteção, mas estamos trabalhando. E é bom, é um privilégio nesse período ter o direito de trabalhar, poder estar convivendo no ambiente de trabalho com outras pessoas, porque eu acho horrível o home office, o trabalho em casa. Eu acho que o trabalho em casa faz a gente trabalhar mais e, às vezes, perde o que é melhor no trabalho, que é a sociabilidade. É você encontrar outras pessoas. Inclusive, é na sociabilidade do trabalho que a gente às vezes, desenvolve a consciência de classe, a consciência política, a consciência de que somos, né, que temos interesses em comuns com os nossos colegas de trabalho, com a nossa categoria, com outros ramos de trabalho, com toda a classe trabalhadora. E isso é essencial para a gente construir um país democrático. E se a classe trabalhadora não entende o seu papel, o seu lugar e os seus objetivos e não se organiza, a gente não consegue avançar na democracia, não consegue avançar rumo a uma sociedade realmente civilizada. E o ambiente de trabalho é muito bom por conta disso. E eu estou tendo esse privilégio de poder trabalhar. Quero, inclusive, mandar um abraço aqui para os colegas que estão acompanhando. A maioria deles eu já vi que está presente e está acompanhando. E, deputado, agradecer mais uma vez, né, pela honra, pelo privilégio de estar nessa plataforma da Assembleia Legislativa, da nossa bancada do PT, uma bancada muito qualificada. Mando um abraço aí para todos os nossos deputados, o Marcelino Galo, que é o nosso líder, o Robson Almeida, que é um parceiro aqui em Paripiranga, a Neuza, que já foi e é sua grande amiga, a todos os outros, a nossos amigos aqui, companheiros do PT de Paripiranga que estão acompanhando, né? Tem uma colega do Banco do Brasil aqui, já aposentada, de Salvador, está assistindo, está acompanhando, estou vendo aí, Clarice, um abraço para ela também. Em nome dela, para todas as mulheres que estão acompanhando a nossa live. Em nome de meu irmão Fernando, que está aqui do meu lado, sempre meu fiel escudeiro, sempre aquele que está junto para o que der e vier. Eu agradeço a toda a minha família. E dizer que vamos estar sempre firmes, deputado, na luta, né? Baixar a cabeça jamais, sempre cabeça erguida, né? Confiando no futuro, confiando no Brasil, confiando nas pessoas, né? Sabendo das dificuldades, mas sabendo que nós juntos somos fortes, nós juntos podemos superar. Já superamos coisas piores no Brasil e vamos superar esse momento com certeza. Com certeza, eu agradeço imensamente, foi muito bom esse nosso bate-papo. Não esqueça de dizer como vamos comprar esse livro. Você que é meu conterrâneo de Paripiranga, encerrar também mandando um abraço para o nosso querido prefeito Justino Neto, para o nosso vice Marcelo Salles, para os nossos vereadores do Partido dos Trabalhadores, Gilson Borges e o Wilson do PT, mas também para toda a bancada que compõe com ele uma grande aliança, para não esquecer o nome de nenhum, saudar o presidente da Câmara, e dizer que, assim, a gente luta porque a gente acredita que o bem social, a convivência das pessoas para viver com dignidade, só é possível quando a gente faz o bem ao próximo. E você, com certeza, cresce com esse espírito na sua família que muitas vezes passei na porta ali para poder ir para a escola. Tenho desenhado aquele sobrado de Vitinho na minha cabeça, né? Gostei muito do cenário que o ano passado... Um prédio que muito representa a nossa cultura e a nossa história. Muito! O ano passado vocês fizeram a Vila Coité para o cenário do São Pedro, né? A nossa querida Andréia, que tem também aquela coisa da cultura bem preparada. E com certeza esse ano não foi possível, mas não tenha dúvida que vai ser possível outra oportunidade. E dizer também que as leis que nós votamos na Assembleia, quando passar essa pandemia, que as escolas voltarem, a lei que autoriza o estudo da história da África, né, a história dos indígenas, porque também, se a gente não colocar esse diálogo com a juventude, com as crianças, com quem está formando a sua personalidade, a gente não vai demolir esses conceitos e preconceitos que há pouco tempo você apontava aí como uma herança que carregamos do tempo da escravatura. E a gente precisa demolir para poder construir, de fato, a liberdade, a igualdade e o jeito bom do sertanejo viver.
Não é à toa que quando o nosso Wagner tomou posse, na primeira eleição dele, nós ainda tínhamos 2 milhões de analfabetos na nossa Bahia. Imagine, bem recente, né? Só há 12 anos, Verdade. 12 anos atrás, né? Então é preciso a gente lutar muito e continuar nessa batalha. Mas fale do livro para poder a gente encerrar. Como eu disse no começo da live, o livro está praticamente esgotado. Nessa primeira edição, a gente imprimiu 500 exemplares. Eu vendi quase todos no dia do lançamento. E os que restaram já estavam, na verdade, lá na Escariz, em Aracaju, que é uma rede de livrarias. E agora, com o fechamento do comércio, dos shopping centers, que a maioria das lojas da Escariz são nos 2 shoppings de Aracaju, você não vai poder comprar. Vai ter que esperar mais uns dias, passar essa quarentena, para comprar na Escariz. Que eu acho que tem 1 ou 2 exemplares ainda. E, portanto, eu já estou pensando, já estou planejando aqui como preparar uma segunda edição, em breve, né? Inclusive com alguns acréscimos, algumas correções, e lançar no futuro. Não sei se de forma digital, que é mais prático, hoje em dia é mais acessível, ou se a gente vai imprimir novamente uma boa tiragem para colocar à disposição de tanta gente que tem nos procurado, que tem mandado mensagem, que tem procurado na loja local que vendia o livro, né, que tinha uma loja em Paripiranga que vendia o livro, a Foto Íris, mandar um abraço inclusive para o meu amigo Alex, o proprietário. Já esgotou lá há muito tempo e desde esse dia que as pessoas me procuram. E aí eu vou ter que dar um jeito, porque não tem coisa mais que orgulho alguém que produz um livro, alguém que escreve uma história, do que perceber o interesse das pessoas, né? Em conhecer, em ler, em ter a obra na mão. Então eu tenho que dar um jeito, vou ter que me virar ou vai sair em breve uma edição digital, né, como e-book, ou vamos demorar mais um pouquinho e sairá uma segunda edição revisada e impressa. Mas, por enquanto, não posso garantir. E tem 1 ou 2 exemplares ainda na Escariz, mas mesmo esse não pode ser adquirido agora porque as lojas estão, nesse momento, sem funcionamento. Mas eu acho que a partir de julho, agora final de julho, já deve ter um tipo com algum protocolo de segurança. Eu acho que parte do comércio de Aracaju vai reabrir. Então, quem estiver interessado, dá um pulinho em Aracaju, vai na Escariz, né, que vai ter lá o nosso livro. Muito bem, Toninho. Estão dizendo aqui que essa live foi uma das melhores que eu já fiz, viu? O Wilson do PT mandou aqui parabéns ao companheiro Toninho e à deputada Fátima Nunes. Excelente live. E aí foram muitos, Roberto Santos, que está em Aracaju assistindo, parabéns. Flores Chico assistindo lá no Rio de Janeiro. Não podia deixar de assistir Toninho. Josi Flores Fuxico. Não sei se é colega do banco. Eu sei que é muitas pessoas. Eu fico imensamente feliz. Foi uma escolha assim acertada, né? Um conterrâneo que eu estimo, que eu tenho um amor muito grande e com certeza você também é exemplo para meus filhos, para o Júnior, para o Jean Nunes, né? Porque essa turma jovem que faz essa rede de amizades, de debate político, de debate democrático, porque o Brasil seguirá brilhando, né, e conquistando muito mais pela nossa experiência dos mais vividos, mas também pelo amor e pela dedicação de vocês. Tenham uma boa noite, vamos em frente, viva São Pedro! Pedro, e mais uma vez, muito obrigado, deputado, foi uma honra bater esse papo. Eu que estava muito apreensivo, porque nunca participei, gosto muito do face a face, da reunião presencial, mas foi uma experiência interessante. Dizer também que a minha admiração pela senhora é recíproca, é muito grande. Acho que a senhora sintetiza, a senhora incorpora, será uma síntese dessa história baiana e sertaneja de luta e de resistência. Está aí, valeu! A legítima de Maria Quitéria, de Antônio Conselheiro e tantos homens e mulheres de bem que lutaram por um sertão mais próspero, um sertão produtivo, um sertão civilizado como o que nós estamos construindo hoje. Forte abraço, deputado. Um abraço, papai de Alberto! Grande abraço, um grande companheiro, né? Ela é uma figura extraordinária. Um abraço. Extraordinário. Abraço.